Olá, eu sou Patrícia De Rossi, médica ginecologista formada pela Faculdade de Medicina da USP, com mestrado pela mesma universidade, membro da Comissão de Avaliação Profissional da FEBRASMO e professora da Universidade 9 de Julho, Uninove. Hoje eu vou falar sobre tratamento da cistite na mulher. Que fatores devem ser considerados? Inicialmente, precisamos definir o que é cistite. Cistite é aquela infecção do trato urinário inferior atingindo a bexiga e que tem sintomas típicos como disúria, polaciúria, urgência miccional e dor suprapúbica. Dentre os quadros de cistite, devemos definir também a cistite não complicada, que é a qual a mulher apresenta um quadro clínico típico de início abrupto e elas não têm nenhum tipo de alteração no trato urinário, como malformações, uso de sondas, catéteres, etc. A etiologia da cistite no Brasil foi avaliada através de um estudo denominado ARESC, no qual foram avaliadas pacientes de 18 a 65 anos, de 2003 a 2006. Nessas mulheres, foi visto que 3/4 dos casos eram causados pela Escherichia coli uropatogênica, seguidas por outras 2 enterobactérias, no caso a Klebsiella pneumoniae e o Proteus mirabilis. Outras enterobactérias, menos comuns, tiveram 2,8% dos casos. E o Staphylococcus saprophyticus, que é um coco gram-positivo, muitas vezes implicado na infecção urinária de mulheres jovens, apareceu com praticamente 5% dos casos. Outros gram-positivos tiveram 7,1% dos casos, incluindo entre eles Streptococcus beta-hemolítico do grupo B, que tem particular importância durante a gestação, pelo risco não só de trabalho de parto prematuro, mas como de sepse neonatal. O diagnóstico da cistite é eminentemente clínico. A paciente vem reclamando do início súbito de disúria, polaciúria, urgência miccional e dor suprapúbica, por vezes acompanhado de hematuria terminal, sintoma que nem sempre está situado em casos mais graves. E, muitas vezes, a sensação de esvaziamento incompleto, em que a paciente não consegue saber se ela esvaziou completamente a bexiga ou não. Na ausência de outros sintomas, o quadro clínico típico da cistite tem uma alta sensibilidade e especificidade, com mais de 90%. E por conta disso, nos casos de cistite não complicada, não é necessário fazer nenhum outro exame laboratorial, inclusive de urina. Os exames de urina, eles podem ser usados em alguns casos de cistite. O exame de bioquímica e sedimento, por vezes denominado urina 1, rotina, ES ou outros nomes, tem um problema de alto índice de contaminação. A coleta muitas vezes é difícil, a paciente não consegue colher o jato médio, tendo então grande índice de contaminação por flora vaginal. Além disso, não se respeita o intervalo de 2 horas para a coleta, detalhe que é muito importante porque as bactérias necessitam desse tempo para se multiplicar e aparecerem em quantidade suficiente na urina. Assim, esse exame tem uma baixa sensibilidade e baixa especificidade para a cistite. E, pior, não muda a conduta clínica. A mulher que tem um quadro clínico típico de cistite e apresenta um exame alterado, ok, confirmamos a cistite. Porém, se ela tem um quadro clínico típico e o exame está normal, pode ser um caso de um falso negativo e acabamos tratando para cistite de qualquer forma. Assim, se questiona a necessidade de solicitar esses exames porque poderia retardar o início do tratamento e não mudaria a conduta clínica. Por outro lado, a urocultura é um exame importante em algumas populações. Ela deve ser colhida no início do tratamento de gestantes, diabéticas, idosas e recidivas, populações essas que têm maior risco de complicações ou que uma não melhora do tratamento em 48 horas necessite de mudanças drásticas no tratamento, com mudança da classe antimicrobiano, por exemplo. Nas gestantes, também é necessário colher urocultura após o tratamento, porque precisa se mostrar a erradicação da bactéria. Nos outros casos, isso não é essencial. O tratamento das infecções urinárias tem alguns princípios gerais. Um deles é que o antibiótico deve ter um bom espectro para enterobactérias, especialmente a Escherichia coli, que, como vimos, é o agente mais frequente. Além disso, o antibiótico deve ter uma alta excreção urinária para que seja eficaz no local de infecção, que no caso é a bexiga. Entretanto,
Se não considerarmos a comodidade posológica, podemos ter uma menor adesão do tratamento, com maior índice de recaídas e recidivas. Finalmente, a resistência bacteriana ao determinado fármaco deve ser baixa, senão nós temos um risco grande de pacientes fazerem o tratamento, não melhorarem e terem que mudar para outra categoria de antibiótico. A resistência bacteriana na cistite no Brasil foi avaliada através do estudo ARESP, de 2003 a 2006. E nele foi avaliado qual era o antibiótico com maior índice de sensibilidade aos antimicrobianos. No caso, a fosfomicina trometamol teve o melhor perfil, com 94,9% das bactérias isoladas sensíveis a esse antibiótico, seguida pelo mercilinam, que não é disponível no Brasil. Com menos de 90% de sensibilidade, vimos o ciprofloxacina, com valor exato de 89%. E a nitrofurantoína teve 84,1% de sensibilidade. Essas outras duas categorias de fármacos estão com a cor amarela no slide, porque já estão no nível intermediário de resistência, de 10% a 20%. Finalizando, outros antibióticos tiveram mais de 20% de resistência e por isso nunca devem ser utilizados para terapia empírica. Entre eles, amoxicilina, cefuroxime, ácido nalidíxico, sulfametoxazol, trimetoprim e ampicilina. Assim, podemos determinar que, baseado no perfil de sensibilidade das bactérias aos antibióticos no Brasil atualmente, não devemos usar no tratamento empírico nem ampicilina, nem amoxicilina, que apesar de serem seguros na gravidez, eles vão ter um alto índice de falha, maior do que 30%. As cefalosporinas de primeira geração, como cefalexina e cefazolina, se encontram na mesma categoria. Lembrando que no estudo ARESC foi estudada uma cefalosporina de segunda geração e, mesmo assim, com um perfil muito ruim de sensibilidade. Finalmente, o sulfametoxazol trimetoprim, ele é utilizado há muito tempo nas infecções urinárias, mas atualmente tem mais de 40% de resistência. Assim, não devemos utilizar esses antibióticos no tratamento empírico devido às altas taxas de resistência. Ok? Assim, temos 3 grandes grupos para utilizar na cistite na mulher. O primeiro deles é a fosfomicina trometamol, cujo nome comercial é Monuril. A posologia é de 3 gramas via oral em dose única, é um sachê com granulado que deve ser dissolvido em meio copo de água, e ele pode ser utilizado em dose única porque a excreção urinária da fosfomicina é muito prolongada. É por mais de 48 a 72 horas acima da concentração inibitória mínima para Escherichia coli. Assim, esta única dose funcionaria como se fossem doses repetidas por 3 dias, do ponto de vista farmacológico. A nitrofurantoína, cujo nome comercial é macrodantina, por outro lado, não pode ser utilizada nesse esquema. Ela somente pode ser utilizada na dose de 100 mg a cada 6 horas por 7 dias. Já foram estudados tratamentos mais curtos com a nitrofurantoína, porém a taxa de eficácia era muito menor, então esses esquemas foram abandonados. Repetindo, a nitrofurantoína só pode ser utilizada de 6 em 6 horas por 7 dias. Finalmente, as quinolonas floradas incluem o norfloxacino, o ciprofloxacino e o levofloxacino. E a principal característica delas é que elas têm resistência cruzada entre si. O que quer dizer isso? Significa que todas têm a mesma eficácia em relação à cistite e o mesmo perfil de resistência. Assim, uma bactéria que é resistente ao norfloxacino também será resistente a ciprofloxacino. Não tem nenhum sentido trocar uma terapêutica de norfloxacino, que não teve efeito, por uma de ciprofloxacino. E todas têm a mesma alta concentração urinária, assim, elas são consideradas da mesma categoria e o mesmo perfil de resistência. Se formos colocar a posologia numa tabela, teremos então a seguinte forma. A fosfomicina trometamol, ela pode ser utilizada em dose única, portanto, o tratamento é de um dia, o que facilita a adesão da paciente, porque de uma só vez ela está tomando o tratamento completo. A nitrofurantoína tem o tratamento mais longo, que é de 7 dias, com intervalo de 6 em 6 horas, o que dificulta um pouco a adesão da paciente. Principalmente porque com 2 dias, ou um pouco mais, um pouco menos, a paciente melhora os sintomas e é muito fácil abandonar o tratamento. Então, isso deve ser destacado para ela. Entre as quinolonas, as doses são diferentes para cada uma das 3 categorias.
O norfloxacino deve ser utilizado na dose de 400 mg de 12 em 12 horas. O ciprofloxacino, 250 mg, também com intervalo de 12 em 12 horas. O levofloxacino é utilizado uma vez ao dia e na cistite pode ser usado na dose de 250 mg. Todas as quinolonas floradas podem ser usadas por um tempo de 3 dias para as cistites não complicadas, porém nas cistites complicadas o tratamento deve se estender por 7 dias. Concluindo, eu gostaria de destacar então que os fatores de aderência da paciente, o esquema posológico e a baixa resistência bacteriana são 3 elementos que vão favorecer o sucesso no tratamento da cistite e devem nos nortear para o melhor sucesso com a nossa paciente. Muito obrigada.